Olá, queridos internautas! Como é bom estar aqui novamente, tendo a certeza de que você está aí, do outro lado da telinha, participando conosco com entusiasmo, com encantamento e cheio de esperança em poder saber as novidades da semana. Afinal, esse é um programa que vai ao ar a partir de cada domingo, Agenda Paroquial, partilhando com você aquilo que acontece durante a nossa semana aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Vejamos, porém, antes da nossa agenda paroquial, o texto do Evangelho deste domingo, hoje, 24 de janeiro de 2021. O texto do Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, queridos internautas, queridos paroquianos, com toda certeza nós estamos dentro da liturgia desse momento, na dinâmica em que Jesus se aplica justamente a formar a sua equipe. É interessante a gente perceber que, apesar de Deus ter confiado a Jesus a missão de resgatar e salvar a humanidade, ele não quis desenvolver essa tarefa sozinho. Ele quis contar com a ajuda dos homens. Por isso, ele escolhe, em meio à multidão que o seguia, ele escolhe 12 homens. E essa escolha é feita, com toda certeza, com critérios. Mas vejam, quais os critérios que Jesus se utiliza para convidar? Será que foi a cultura? Será que foi a inteligência? Será que foi a riqueza material? Será que foi o relacionamento social desenvolto por eles? Será que Jesus olhou também a classe social a que eles pertenciam? Claro que não, nada disso, ou com nada disso Jesus se ocupou, pelo contrário, ele olhou o coração de cada um deles. E ao saber coração de cada um, generoso, disponível, Jesus então o chama. E vejam, ao primeiro chamado não há questionamento, não há questionamento de forma alguma. Quando Jesus passa próximo de Simão e de André, que lançavam a rede ao mar, ele os chama e lhes diz: olha, eu farei de vocês pescadores de homens. E diz o texto do Evangelho que imediatamente eles abandonaram o barco, deixaram as redes e seguiram a Jesus. E não foi diferente também com Tiago e João. Eles estavam na barca, consertando as redes, junto com seu pai e os outros empregados. Ao chamado de Jesus, eles não pensaram duas vezes. Deixaram seu pai na barca com os empregados e seguiram a Jesus. É uma prontidão. A qualidade dessa resposta é invejável. E Jesus, como eu disse, critérios que ele usou, com toda certeza, ele foi
justamente no coração daqueles que tinham a generosidade, a espontaneidade e a facilidade para crer. Não obstante a fragilidade humana que acompanha a todos nós, também acompanhou aos discípulos, por isso, na caminhada com Jesus, quantas não foram as vezes e que nós encontramos no Evangelho, que são relatadas situações difíceis, enfrentadas pelos discípulos, eles que ainda não entendiam bem a proposta do Mestre Jesus, mas não obstante a sua fragilidade, o seu seguimento era fiel. Eles não abandonaram a Jesus em todos os momentos. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos, queridos paroquianos e internautas, olha o texto do Evangelho de hoje, quando Jesus inicia o chamado para montar a sua equipe de trabalho primeira, ele o faz acreditando nessa disponibilidade. Também nós fomos chamados e que nós tenhamos a mesma prontidão que os discípulos, a mesma prontidão que Simão, a mesma prontidão que André, a mesma prontidão que Tiago e João e os outros discípulos, dizendo sempre: eis-me aqui, Senhor, envia-me, estou à sua disposição. E com toda certeza a nossa missão será desempenhada não somente em razão do nosso esforço, mas sempre contando com a graça, a luz e a misericórdia de Deus. E então vamos à nossa agenda paroquial. Gosto sempre de lembrar que nossas celebrações são transmitidas pelos meios de comunicação. A Santa Missa, das 19 horas diariamente, a partir de terça-feira, transmitida pelo Facebook da paróquia, pelo YouTube, canal do YouTube da nossa paróquia, e também pelas web rádios Recanto de Minas e Fortes em Oração. A Santa Missa do sábado, das 19 horas, transmitida também pela Rádio FM em Boabas Mais Informação. E hoje, domingo, dia 24, nós teremos ainda aqui no Santuário a Santa Missa às 4h30 da tarde e às 19 horas. Queremos aproveitar para convidar a todos para juntos rendermos graças a Deus pelo trabalho tão bonito desempenhado em nossa paróquia pelo Padre Lucas. Ele veio para cá como seminarista, atuou como diácono e passou junto de nós no seu primeiro ano de padre. E um trabalho muito bonito ele realizou. E eu gosto sempre de fazer o destaque. Aquilo que para nós era uma dificuldade em razão da pastoral da música, congregar todos os grupos e o sonho de ter um coral dentro da nossa paróquia, o coral do Bom Jesus de Matozinhos, era um sonho. Dificuldades várias foram acontecendo, foram surgindo e não obstante ao nosso querer, ao nosso desejo, mas sempre esbarrávamos com uma dificuldade maior. E com o Padre Lucas, tudo aconteceu. Eu gosto de dizer que diante do meu lamento, Deus foi muito atencioso e me deu de presente alguém que com tanta facilidade conseguiu congregar os vários grupos de música da paróquia e fazer realidade o nosso sonho, porque não era só meu, era sonho de todos nós, termos um coral em nossa paróquia, tendo em vista a grande arte que flui em tantas pessoas, vozes lindas, instrumentistas de primeira linha, e por que então não termos o coral do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, sem, contudo, dissolver os vários grupos? Os grupos são importantíssimos,
haja visto que se não fosse a realidade desses grupos de música em nossa paróquia, não poderíamos ter hoje o coral do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Então, eu sou muito agradecido a Deus por ter enviado o Padre Lucas, um entendido na arte musical, não só em razão do seu conhecimento, mas em razão do dom que Deus lhe concedeu. Então, muito obrigado, Padre Lucas, por esse trabalho. E nós pedimos a Deus que esse grupo, o Coral do Bom Jesus, não se perca. Você, como entendedor da música, sabe que na sua ausência você teve que preparar alguém para conduzir o coral. E graças a Deus, os passos foram dados e você está indo, mas deixando alguém no seu lugar, deixando, sobretudo, a consciência em cada músico, em cada instrumentista, que nós não estamos aqui para apresentações. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e ajudar os demais a fazer o mesmo. Então, muito obrigado, Padre Lucas, muito obrigado a vocês, cantores e instrumentistas, que se despojaram com toda a humildade para ingressar nesse coral e fazer com que a nossa celebração seja contagiada, não somente pela beleza, mas sobretudo pela fé harmoniosa das vozes e da harmonia da música de vocês. Muito obrigado. Esta semana, em nossa paróquia, ela vai começar um dia depois. Na terça-feira, não estaremos aqui. Estaremos em Ijaci, cidade próxima de Lavras, cuja paróquia é dedicada à Imaculada Conceição, e é para lá que o Padre Lucas vai assumindo, então, a missão de administrador paroquial. E nesta terça-feira, dia 26 de janeiro, Padre Lucas estará assumindo a paróquia de Imaculada Conceição, da cidade de Jaci, sendo empossado pelo nosso bispo diocesano, Dom José Eudes, às 19 horas. Rezemos pelo Padre Lucas, para que ele possa bem desempenhar a sua missão de pároco. Quarta-feira, às 18h30, a oração do terço em louvor à Virgem Maria e logo em seguida a Santa Missa. Quinta-feira, dia 28 de janeiro, às 18 horas, adoração ao Santíssimo Sacramento, bênção do Santíssimo. Nesta quinta-feira também não haverá Santa Missa, mas celebração da Palavra. Sexta-feira, dia 29, às 15 horas, a Santa Missa e às 19 horas também a Santa Missa. Lembrando que nesta sexta-feira também não haverá atendimento de confissões individuais aqui no santuário, na parte da tarde de sexta-feira. E neste sábado, dia 30 de janeiro, nós teremos a Santa Missa aqui no santuário às 19 horas. E nesta Santa Missa nós estaremos acolhendo ao nosso novo vigário paroquial, já bem conhecido de toda a comunidade, uma vez que, como seminarista, ele trabalhou em nossa paróquia, Padre Tairo Guimarães, dia 30 às 19 horas. Tomará posse em nossa paróquia, como vigário paroquial, o nosso amigo, então, Padre Tairo. E dia 31, celebrações da Santa Missa aqui no santuário, às 8 horas da manhã, às 4h30 da tarde e às 19 horas. Lembrando que, neste próximo domingo, às 10 horas, missa na Igreja do Menino Jesus de Praga. Alguns avisos importantes para toda a nossa comunidade: a coleta das ofertas, doações espontâneas, elas estão sendo realizadas ao final de cada celebração nas portas do santuário. Preparação para o batismo, inscrições abertas na secretaria da paróquia. Terço dos homens, toda terça-feira às 19 horas na igreja de Santa Teresinha. Campanha da Solidariedade. Doe alimentos não perecíveis para a pastoral social de nossa paróquia. Mesmo em tempos de pandemia,
a Pastoral Social continua assistindo a famílias mais carentes de nossa paróquia. A sua doação poderá ser entregue na Secretaria Paroquial, no horário de expediente normal, de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30 e de 13 às 17h30, e aos sábados, de 8 às 11h30. Colabore também com as obras da pintura externa do nosso santuário. Como fazer a sua doação? Nos cofres do santuário, na Secretaria Paroquial e através do depósito bancário. Lembrando que nós temos envelopes próprios para esta doação. Basta você pegar o envelope na secretaria da paróquia ou também diretamente aqui na sacristia do nosso santuário e colocá-lo nos cofres do santuário ou entregá-los diretamente na secretaria da paróquia. Se você preferir fazer o depósito bancário, anote Banco Itaú, agência 0594, conta poupança 02644-5/500. CNPJ 13.991.242.1000 ao contrário, /36. Lembramos também que ninguém está autorizado a pedir doações em nome da paróquia, somente a mesma. E assim, nós chegamos ao final de mais um programa Agenda Paroquial. Desejamos a você uma ótima semana, abençoada e protegida por Deus. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, nosso padroeiro, desça sobre vocês e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa.